Bom dia, meus irmãos. Espero que todos estejam bem, né? Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez para a nossa classe Logos, né? Tratando de um tema não pouco importante, né? Assim como todos os demais assuntos que têm sido tratados nessa classe. Eu acho que talvez a gente tenha assuntos que a gente já trabalhou com mais frequência do que outros, mas todos são importantes para o reino de Deus, né? Não há assunto que a gente não trate aqui dos mais variados dos variados materiais que a gente use, que a gente não possa utilizar para a nossa vida, para a nossa vivência, especialmente quando a gente colabora esse conhecimento com os outros irmãos, né? Eu acho que é muito importante a gente ter essa dimensão de que quando a gente vem para uma escola dominical, a gente quer aprender com a vida do outro, né? A gente sai daquela ideia tradicional, onde o professor é aquele que tem mais conhecimento e o aluno é aquela caixa vazia que quer absorver o conhecimento. Isso aqui não existe na igreja, né? No reino de Deus. Todos nós somos iguais, todos nós seguimos ao mestre dos mestres, que é o Senhor Jesus, a Ele que nós devemos dar toda a honra e glória, e a gente vai caminhando junto. Nós vamos caminhando junto, né? Para que a gente... eu aprendo com vocês muito, né? Jamais posso deixar de falar isso. Quando eu faço perguntas para saber a opinião de vocês, é porque eu realmente quero aprender com vocês, não é porque eu estou perguntando de uma maneira que possa parecer que ele está perguntando para saber se eu sei. Não é nada disso. É realmente para a gente ver se a gente está aprendendo juntos, né? Mas vamos orar para a gente começar? Rosângela, você pode orar para a gente começar? Pai querido, Deus amado, a Ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder. Muito, muito obrigada, Senhor. Estamos aqui de novo em comunhão, reunidos em Seu nome e para aprender um pouco mais sobre Ti, Senhor. Nos orienta, abre nossos ouvidos, enche os nossos corações com Sua palavra, nos ajuda, Senhor, a colocar tudo isso em prática. Muito obrigada pelo dia de hoje, obrigada por Jesus em nossas vidas, obrigada por tudo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos. A outra aula que eu tive a oportunidade foi a primeira, né, da lição, se não me engano, não. Foi há 3 lições atrás. O texto era mais tranquilo de trabalhar. Romanos é muito trabalhoso, meus irmãos. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer um estudo no livro de Romanos, ou preparar uma aula no livro de Romanos. É denso. É uma carta do apóstolo Paulo, como muitas que tem no Novo Testamento, mas a quantidade de doutrina que existe ali é, assim, tremenda, né? O que a gente vai fazer aqui hoje, de uma certa maneira, é dar uma simplificada no assunto. Porque se a gente quiser ser extenso, a gente consegue, né? Vai sair do texto ali uma porção de perguntas, né? Pode ser que você esteja com o coração... Já tenha... Tudo bem? Bom dia. Pode ser que você já até tenha trazido de casa alguma pergunta para a gente trabalhar aqui, né? E a resposta seja imensa, mas a gente vai tentar ser sintético, né? Pelo nosso tempo, que é só 1 hora, né? Aqui falando, fazendo ponderações. Mas é um daqueles textos onde muita coisa se pode falar, muita coisa mesmo. E a lição de hoje é Passos para a Vitória sobre o Pecado. Quem olha o título pensa assim, não, beleza, agora a gente vai ter algo prático
para saber como vencer esse inimigo das nossas vidas, né? Que é o pecado. Que sem a presença do diabo já traz todo o malefício que o ser humano tem, né? É a lição 8. É a 8. Já traz todo o malefício. Se não houvesse tido... Claro que o diabo foi o que originou toda a nossa miséria, né? Através da história que nós já conhecemos, de Adão e Eva. Mas sem ele fazer nada, a gente já está em estado de condenação, né? Nós já nascemos em pecado. Só regou uma semente. Exato, exatamente. E o texto, né, que a gente vai ler, que a gente vai se debruçar, é o capítulo 6, todo ele, nós vamos ler ele todo, mas a título de a gente realmente ter uma dimensão do que está... Porque Paulo, nesse capítulo, ele está fazendo uma pergunta que ela não tem uma resposta tão óbvia. Então a gente tem que anteceder um pouco. O livro de Romanos, para quem não é familiarizado, ele vai construindo a ideia. A ideia do livro, ao longo do livro, ele vai construindo ideia. Ele faz uma tese, defende essa tese, e na defesa dessa tese, ela gera uma outra pergunta, e aí é assim que ele vai construindo a ideia, né? As ideias do livro. Então, ele começa com uma pergunta que é estranha para a gente no primeiro contato. Não faz sentido. Se você está começando a ler o texto, ela vai ser estranha, mas não vai ser se a gente antecipar um pouco. Deixa só eu ver onde a gente se situa melhor para começar a leitura, sem, claro, ter que ler o capítulo 5 todo, né? Só o finalzinho mesmo é o suficiente. Eu li essa pergunta, eu estudei ontem, né? Uhum. Eu me lembrei de uma passagem, que depois eu fui me envolvendo no que estava sendo mostrado, eu esqueci de pesquisar. Mas essa pergunta tem a ver com aquele versículo que fala que é quando superabunda a graça de Deus, é esse? Perfeito. Então, Perfeito. Que é o texto logo antes. Então, para a gente... ali o dom, entretanto, não é... A gente vai começar pelo versículo 17 do capítulo 5, tá? É isso mesmo, pelo 17 é o suficiente. E aí a gente... Esse primeiro capítulo eu vou ler só para a gente fazer uma introdução. Aí quando a gente entrar no capítulo 6, aí cada um lê um versículo, tá bom? Então eu vou ler só esses últimos versículos do capítulo 5. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, como bem lembrou a nossa irmã, é esse versículo onde está situada essa próxima pergunta que vai aparecer no primeiro capítulo. Então, fica com a gente. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí, Paulo está fazendo, né, essa distinção, né? E aí a gente vai começar a ler juntos esse capítulo, tá bom? Mas está claro aqui, fica com essa ideia, porque a pergunta agora, do primeiro versículo, vai ser justamente baseada nessa ideia. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos?
Ou... Você, Rosana, pode ir. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado no pecado. De novo, Igor. Ora, se já... É você, né? Não, você. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Só até aí, até o momento, a gente vai ler os outros versículos, mas é bom a gente seguir essa separação, porque ele vai fazer uma defesa muito interessante, né? Eu sei que todos aqui já trataram sobre essa questão, né? Mas ele, para argumentar a respeito sobre o viver em pecado, ele vai usar uma imagem. Que imagem é essa? Vocês prestaram atenção? Logo no início ela aparece. Ali no versículo 3. Batismo. O batismo. Ele vai usar a ideia do batismo para justificar que o ser humano não pode viver em pecado. E quem entendeu o texto vai entender exatamente isso. Porque o que acontece no batismo? A ideia... Aí, só se a gente for falar sobre batismo, a aula vai ser imensa, né? Vamos sintetizar aqui um pouquinho. Todos aqui têm em mente, né, que o batismo é aquele rito de iniciação na igreja, né? Na igreja de Cristo. A pessoa que aceita o Senhor Jesus Cristo, ela é batizada. Aqui na nossa igreja, ela faz o batismo e a profissão de fé, né? Há algumas variantes aí que acontecem na nossa própria igreja, é o fato do batismo das crianças, né? Onde a gente tem a prática de batizar os nossos filhos como o compromisso que os pais têm de educar as crianças para que elas possam ter, na idade da razão, tomarem a mesma decisão que os pais, né? E isso não é arbitrário, é proveniente da ideia de que a aliança de Deus ela não é nova ali, mas ela vem desde antes. Como o nosso pastor uma vez eu tive a oportunidade, no batismo dos meus filhos mesmo, eu lembro que o reverendo Porpina, ele falou que nós fazemos isso porque a aliança de Deus é desde sempre, desde a época de Abraão, quando ele circuncidava o filho aos 8 anos de idade, né? Aos 8 anos não, 8 dias de nascimento, né? E ali não havia idade da razão, mas havia o compromisso de que realmente Abraão e os pais dos filhos pudessem inserir os seus entes no reino de Deus. Então a gente
tem a prática do batismo, que muitas igrejas não aceitam, é verdade, né? A igreja, os nossos irmãos batistas não concordam com essa prática, mas nós fazemos firmados nesses princípios. Então, a gente entende que há nessas duas separações o compromisso dos pais e esse rito de iniciação no reino de Deus. E aí, Paulo vai ressignificar essa ideia de uma maneira preciosa, né? E talvez até puxando um pouco de sardinha para os batistas, né? Que é a questão de quando você é batizado, você morre, né? E na ressurreição você levanta. Então, dando aquela imagem, né, do batismo que eles fazem por imersão. Você mergulha e levanta, né? Então, há uma representação gráfica ali acontecendo do que realmente está acontecendo na vida do ser humano. Que é você estar, de fato, em Cristo, sepultando o velho homem. Em Cristo você está sepultando o velho homem. Então não cabe uma afirmação tão absurda. Mas, assim, por que será que Paulo falou algo assim? Né? Será que ele fez uma pergunta absurda só para defender a ideia? Ou ele falou porque existiam pessoas que pensavam desse jeito mesmo? Né? Como a gente vai ver mais na frente. Não, nós não estamos mais na época da lei, nós estamos na época da graça. Então, essa história de que a gente não tem que fazer aqui, isso ou aquilo, é passado, como muita gente fala hoje. E se Paulo falou, tem história, né? Igual aquela história do... vocês já foram... já viram aquelas... Vocês foram no trabalho e fazem aquela o pessoal escreve uma plaquinha, né? Geralmente é uma mensagem absurda de, tipo, na geladeira, não comam a comida dos outros, alguma coisa assim. É a primeira coisa que as pessoas falam, se tem placa é porque tem história. Exatamente o que está acontecendo aqui. E a gente não precisa fazer uma conjectura. Isso acontece no dia de hoje. É claro que ninguém vai dizer, eu vou pecar para que a graça de Deus seja maior. Ninguém fala isso. Mas, no nível subconsciente, a pessoa tem aquela coisa assim, isso que eu faço não é nada perto de outras coisas que existem por aí. Não é um pecado tão grandioso. Deus perdoa. Deus perdoa, então, né? E a gente sai muito facilmente do é pecado pro não é pecado. E é claro que isso é um longo processo, né? A palavra de Deus ela é muito rica para a gente nos mostrar que realmente você tem como saber o que é pecado através das Escrituras. Você está visitando a gente pela primeira vez? Não estou. Desculpa, é que eu não tinha visto. Eu sou dessa classe, mas eu acompanho mais pelo grupo do WhatsApp. A última classe que eu vim aqui tem há 3 domingos atrás. 3 domingos atrás. Seu nome? Tiago. Seja bem-vindo mais uma vez. Mas eu estava falando, a gente pode, através de uma coisa muito premente, que a gente costuma reforçar bastante isso, sair desse estado de dizer, esse aqui é pecado, para isso aqui não, aí passa um tempo, isso aqui, na verdade, eu achava que era pecado, mas não é. Eu fui iluminado pela ideia, eu conversei com o pastor tal, e ele abriu a minha mente, e na verdade aquilo que as pessoas estavam dizendo que era pecado, na verdade é permitido. Né? Infelizmente a gente pode dizer essa realidade, porque existem pastores hoje que estão ensinando o evangelho errado. Infelizmente existe. Então, como é que isso acontece? Que movimento acontece aí para que as pessoas fujam da palavra de Deus para ir por aquilo que elas acham que é verdade? É a prática do pecado. A prática do pecado traz esse problema. E isso é evidente, né, por essa afirmação. Né? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Quer dizer, estaremos na prática do pecado? Percebam, eu não estou aqui falando que a gente
a partir do momento que aceita Cristo, a gente vai parar de pecar. Isso é impossível, mas é perfeitamente possível eu começar a ter uma vida relaxada em relação à confissão de pecado. De maneira que, no início, quando eu confessava a Deus o meu pecado, e depois permanecia praticando aquilo que não deve, isso começa a obliterar, né? Começa a bloquear a mente para aquilo que é verdade. A prática do pecado, ela traz malefícios muito grandes para a compreensão daquilo que é nocivo, né? Evidentemente, nós podemos, pela nossa fraqueza, cair uma ou duas vezes, né? Eu não vou numerar, né? Porque Deus conhece o nosso coração. Mas uma vez que Deus conhece o nosso coração, Ele sabe a intenção de nós de abandonarmos o pecado. E quando a gente ora, a gente está falando a Deus assim: Senhor, me ajude a vencer este pecado. Porque o problema todo é esse. Porque se num primeiro momento você age assim e depois deixa de falar, começa a generalizar, perdoa os meus pecados, ou então chegar nesse ponto onde eu falei, não é pecado. Não é pecado. Isso é um problema muito grande. Alguém quer falar alguma coisa a respeito disso? Porque pecado tem nome, né? Você está pecando nisso, naquilo. Eu acho que quando a gente confessa, né, a gente não somente está conversando com Deus, pedindo a Ele perdão, mas eu acho também que a gente faz um exercício de autoconhecimento, né? Uhum. E a partir daí, da consciência, é que você realmente vai poder ter a intenção de mudar. Porque você só pode mudar o problema a partir do momento que você o identifica. Não é? Senão fica coisa generalizada, vamos levando, né? E inclusive alguns pecados, eu acho que, não sei se eu poderia classificar como piores, né? Mas os que mais fazem com que a gente continue pecando são aqueles pecados, às vezes, que eles são sutis. Exato. Né? Porque a gente é tão sutil que nós, às vezes, não conseguimos identificar. Né? Mas na hora de identificar no outro, nós somos rápidos, né? Oh, se somos. Não é? Então a coisa de ficar assim, vou dar um exemplo bem simplesinho, né? De você olhar para uma pessoa e você escanear de cima a baixo, fazer uma análise, né? Como é que ela está vestida, né? É uma coisa simples, não é? Né? A gente faz até sem perceber. Mas isso também é uma forma de julgamento, né? Então, por aí afora, né? Você falou certo. Dentro disso que Não, eu já tenho aqui a minha Bíblia, obrigado. Ela estava falando, eu estava lembrando aqui, tem uns pecados que me parece ser incontrolável, né? Porque é o que ela falou aí, o pensamento você vem, você tenta bloquear e ele continua, não sei, acho que só acontece comigo isso, né? Você começa a pensar um negócio, aí você não, mas o seu pensamento ele continua construindo aquela ideia e você cortando e assim, tipo assim, parece que é incontrolável. A natureza pecaminosa começa na mente. Isso. Tudo começa na mente. E você falou bem. É terra de ninguém, né? Eu achei muito interessante você falar que realmente o pecado tem nome. A gente não pode ser generalista naquilo que tange algo que é muito grave. É evidentemente que pecado é diferente em termos de... Quando a gente fala assim, pecadinho e pecadão, né? Isso não existe nos olhos de Deus, obviamente não existe, pecado é pecado, né? Mas algumas pessoas vão ter muito mais facilidade em lidar com um do que outros, né? Então, algumas pessoas vão ter problemas muito graves na área, por exemplo, sexual. Algumas pessoas vão ter problemas muito graves na área da glutonaria, né? Algumas pessoas
tem muita dificuldade na questão da língua, na hora de falar mal das pessoas que estão ao nosso redor. E isso, né, isso mostra que a gente tem que nomear, a gente tem que pedir a Deus ajuda. Senhor, me ajuda a controlar minha língua. Às vezes eu penso que estou vencendo, mas depois eu já estou falando mal. A pessoa vai embora, eu já estou falando mal da pessoa. E Deus ajuda a gente. Se a gente realmente quer abandonar essa prática, Deus vai dar ajuda. Ele vai colocar sabedoria na sua mente, né? Vai colocar meios para que a gente... Vai colocar pessoas ao redor que possam ajudar a gente, os irmãos que ajudam muito a gente nisso, meus irmãos. É por isso que eu jamais posso conceber a ideia de você ser crente e não estar inserido num corpo de irmãos, numa igreja local, sabe? Porque a gente aprende muito e é ajudado nessas circunstâncias, principalmente nessas circunstâncias de vencer o pecado, né? Então, gente, quando vocês estiverem orando, nomeiem o pecado, né? Porque a gente precisa ter essa vida renovada. Que, afinal de contas, Jesus morreu na cruz claro, ele perdoa as nossas faltas, mas a gente precisa viver em novidade de vida. Nós precisamos sepultar o velho homem dia após dia. É uma luta constante. Só para ser claro, né, em relação a isso, não há quem não peque. Todos os dias a gente peca, né? E uma coisa também interessante, que me veio agora à mente, quando você disse que o pecado começa na mente, né? E isso é tão verdade que até em sonho a gente peca. É possível, com certeza. Eu nunca parei para pensar nisso, porque, assim, às vezes a gente pensa assim muito em pesadelo, né? Eu penso mas dos últimos anos para cá, meus sonhos são muito pesados, eu nem lembro mais dos sonhos. Então, mas o que fica na nossa mente é aquilo que está... Aquilo que a gente sonha, às vezes, é aquilo que a gente ficou pensando a noite toda, o dia todo, no dia anterior. E, obviamente, não é um pecado consumado, mas está na mente, né, mesmo? Então, é verdade. A gente tem que lidar com essa mente propensa ao erro, propensa a se distanciar de Deus, né? E essa imagem do batismo muito ajuda a gente, porque, de fato, a gente precisa entender que não foi pouca coisa aquilo que Cristo fez na cruz por nós, né? E se Ele sofreu na cruz para que nós vivêssemos uma novidade de vida, não é porque Ele morreu para que a gente viva num recreio, onde a gente agora eu sou livre, agora eu posso fazer o que quiser. Não, nós somos livres das amarras do pecado. Nós somos livres da ideia de que eu só posso pecar, que é aquilo que é como os ímpios vivem, né? As pessoas que ainda não aceitaram Cristo no seu coração. Ficou claro, meus irmãos? Acho que basicamente para falar a respeito dessa ideia, que é uma ideia muito bonita, né? Da ideia do batismo como sendo essa figura de renovação do ser humano, né? Se de repente nós falarmos assim, peraí, em que momento assim isso acontece? Porque muitas vezes a gente aceita Cristo e essas ideias ainda não estão muito bem amarradas na nossa mente, né? Às vezes a gente ainda pensa que tem que ser legalista, né? E fazer tudo exatamente como está na Bíblia, porque isso é o que redime. E se você pecar, você está perdido, né? Como infelizmente muitos irmãos nossos acreditam, ou o extremo oposto, que é o que a gente está falando até agora, que é essa liberalidade que faz com que a gente pense que o pecado era um conceito do passado, ou então a ideia do pecado é um conceito superado, e que hoje o que a gente vive é uma vida permissiva. Não é assim, né, gente? A lei de Deus, né, conforme a gente viu no capítulo 5, ela veio para
avultar, né? Esse que é o termo que ele fala, avultar a ideia do pecado nas nossas vidas. Se antes da lei já existia a ideia de que o ser humano falha e comete atrocidades, com a lei de Deus isso é agravado, porque a lei ajuda a gente a perceber o quão errado nós estamos. Mas evidentemente que se por esforço próprio você tenta cumprir os requisitos da lei, você não vai conseguir. Ninguém consegue, né? Por isso que seria muito, muito ruim eu chegar para aqui, gente. Vamos começar a obedecer direito, vamos dia após dia, a nossa justificação vai ser mediante aquilo que a gente faz ou deixa de fazer com conformidade com a lei, e não é isso que acontece, né? O legalismo é um problema muito grande em algumas denominações, até denominações às vezes reformadas caem nesse problema, né? Porque acaba meio que ocultando aquilo que Cristo fez. E é por isso que a imagem do batismo é importante. E tudo começa com essa imagem, gente, porque no final das contas é Cristo quem redime. Não é o que você faz ou deixa de fazer, embora uma vida renovada busque a santificação, né? E o apóstolo Paulo fala todas essas coisas. Tá claro, meus irmãos? Nessa primeira parte, eu acho que a gente já tratou sobre o que tinha para tratar, né? E vamos ler agora, a partir do versículo 15 em diante, né? Até o fim, mais uma vez, alternadamente. Parou no você, não foi? Não me lembro mais. Pode começar. Aí a gente vai... Versículo 15. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Rosângela. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque, quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Então, vocês veem agora, né, que agora vai ser a pergunta é outra, semelhante à anterior, mas agora vai ter a questão da lei aí, né? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Esse é mais próximo da gente, porque muita gente, talvez, mais uma vez, talvez não chegue e fale, a gente pode pecar porque estamos na época da graça, a época da lei já passou. Ninguém fala isso, mas acaba vivendo como se isso fosse, como se essa ideia fosse realmente satisfatória. Então, Paulo está sendo aqui muito atual, né? Porque de fato isso acontece, né? Quando a gente está, às vezes, em círculos onde há muita permissividade. Eu lembro logo das minhas juventudes, né? Diz assim, fico pensando, caramba, eu estou mesmo no meio de jovens cristãos, sabe? Quando eu vejo certas condutas, né, das pessoas. E tem um texto que eu achei maravilhoso, que eu até compartilhei no grupo,
Na lição anterior, gente, é muito legal isso. Tudo para a glória de Deus. Faço questão de ler essa parte, está na página 26, o último parágrafo. Foi exatamente isso que eu compartilhei no grupo do WhatsApp essa semana. Página 26, ali glorificamos a Deus, é o último mesmo. Glorificamos a Deus com obras que se enquadrem nos preceitos de justiça contidos nas Escrituras. Os servos de Deus devem ter uma perspectiva correta de vida, sabendo que é o salvo, que é o alvo, melhor dizendo, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. É o que está em 1 Pedro 2,12. Pedro não diz que o procedimento exemplar livrará o povo de Deus da incompreensão e calúnia, mas ele indica que as ações coerentes dos fiéis deixarão os inimigos sem muitas alternativas, a não ser reconhecer que os crentes são maravilhosamente diferentes, pertencem a Deus e, como consequência das nossas ações, ele é glorificado até pelos infiéis. Numa era em que os cristãos são vítimas de um complexo de aceitabilidade social, quando procuram ser iguais aos demais, em vez de diferentes, essas palavras devem servir de sóbrio lembrete da nossa finalidade aqui na Terra. Isso aqui eu até grifei, né, no meu computador, essa frase, porque a gente vive esse tempo, esse complexo de aceitabilidade social, onde a gente, eu não vou me vestir desse jeito, eu não vou me comportar desse jeito, porque eu vou ser julgado, vou ser taxado, vou ser recriminado. E a pessoa faz essa distinção. Ela abre mão da santidade em função desse aspecto estético, o que vai muito mais além, é muito mais do que estética, né, obviamente, tem a ver com o coração, as inclinações do coração. Porque o problema maior não é a pessoa se vestir ou de repente estar a par culturalmente do seu tempo, mas é o fato de você nutrir no coração o desejo de ser igual ao mundo. O desejo de ser igual ao mundo. E aí, mais uma vez, quando nós estamos isolados dos nossos irmãos para nos trazerem esse lembrete, é muito mais fácil a gente sucumbir ao mundo. E há um tempo atrás, a gente foi falado aqui nessa classe, a questão do culto secular, que é uma realidade do nosso tempo. O que é o culto secular? É o culto que abriu mão dessa conformidade com as Escrituras para ficar abraçado com esse tempo, né? Claro, às vezes a gente não pode também entender as esferas ministeriais de uma maneira assim taxativa. Por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo porque é algo que eu jamais faria, mas entendo quem faça, que é, por exemplo, o evangelismo no carnaval, né? E é preciso sabedoria nisso, né? Porque, afinal de contas, eles estão perdidos. As pessoas estão curtindo a carne ali na cidade, aqui na cidade, né? Nós estamos inseridos num local bem complexo, né? Nesse período. É até inviável abrir a igreja nesse período, né? Mas até mesmo esse ministério, ele tem que estar amplamente ancorado nas Escrituras. Você não pode simplesmente reverter, afinal de contas, quem tem esse ministério não vai moldar o conhecimento que você tem de Deus trazido pelas Escrituras para dizer assim, você pode adorar a Deus com samba, você pode adorar Deus e está tudo bem, essa prática, está tudo bem você dançar, está tudo bem você beber. Calma lá.
A conformidade é com as Escrituras. A conformidade não sei em que parte está escrito, eu estava lendo sobre isso, agora posso estar fazendo confusão. Eu estou fazendo confusão mesmo, porque, na verdade, como eu estava lá embaixo, a aula do reverendo Isaías, eu estava revisando os slides que ele estava dando lá, e é nesse slide que ele estava falando, onde, às vezes, a gente pensa que a adoração a Deus envolve somente o coração. Não, mas se eu tenho o coração voltado para Deus, eu posso adorar Ele de qualquer maneira. Mas, na verdade, Deus prescreve a adoração, para que a gente possa adorar Ele na beleza da sua santidade, conforme está nas Escrituras. Will, permita só um comentário. Nessa leitura que você fez da aula anterior, eu vou só destacar o texto. Fique à vontade. Fiquem todo mundo à vontade para fazer isso, viu? Eu gosto particularmente. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Você falou do carnaval. Teve um ano que nós resolvemos ter o culto aqui no domingo, né? E éramos 38 pessoas, né? Então, quando nós chegamos aqui, nós antecipamos até para as 9 horas, você tinha um certo movimento no entorno, mas que não impediu, por exemplo, de alguns entrarem aqui com os seus carros. E nós fizemos o culto, louvamos, contamos com alguém que trouxe a capacidade de usar o instrumento, o órgão, e na hora de sair, isso aqui estava cercado. Essa avenida do Paraguai aqui, nós tentamos sair pelo aquele portão, não conseguimos. Quem veio de carro voltou a pé, porque não conseguia sair do carro. Exatamente. Então voltamos e saímos pela frente. Aí é o ponto que eu queria destacar, que quando nós saímos, nós estávamos com bíblias ou com um traje que não era carnavalesco, vamos dizer assim. E aí aconteceu uma coisa curiosa. Quando nós pegamos aqui a Rua da Canhoca, algumas pessoas que estavam fantasiadas, que nos viram, não, deixem eles passar, que são filhos de Deus. Olha, você olhava para a pessoa, dizia, não, ela é Deus que colocou isso nos lábios dela, para nos mostrar que calado você fala. Né? E aquilo nos pegou de surpresa, mas foi um facilitador para, como é que se diz, concordar com o que diz aqui. Quando os outros nos veem como malfeitores, observando-se em vossas boas obras. E qual foi a boa obra? Foi o fato deles interpretarem que nós tínhamos vindo praticar a boa obra. Não interessa onde foi. Então, esse exercício que você falou, difícil com a questão do carnaval, é um fato. Não adianta eu me fantasiar de Pierrot e estar falando a palavra de Deus, porque o sujeito, mesmo que não conhece, ele vai dizer assim, tem alguma coisa errada aí. Causa e efeito não batem, né? A utilidade é importantíssimo, e você deu um ótimo exemplo. Vocês só estavam andando, né, para poder voltar para casa, e falaram. Em silêncio, o Evangelho fala. E às vezes até instigou alguém, assim, que estava afastado, falou, meu lugar não é aqui. Exatamente. Então, a gente, tudo isso que a gente está falando é porque a gente precisa ter essa dimensão de que, mesmo nessas áreas complexas, né, obviamente só vai se envolver com o evangelismo de carnaval, né, quem não tem problema com bebida, quem não tem problema com a questão de prostituição, de ficar sendo tentado pelo sexo oposto, né? Então, tem que ter maturidade. A gente tem que ter maturidade de que em alguns locais a gente não pode pisar, meus irmãos. É porque é proibido para o crente? Não, é porque para algumas pessoas é mais complexo manter a santidade nesses lugares. É mais complexo, pode falar. Então, eu acho interessante a pessoa fazer isso, só que quando eu vejo essa ideia de evangelizar no carnaval,
você sair para evangelizar no carnaval, eu lembro sempre de Mateus 7, 6. Não sei se eu estou errado, o presbítero que é mais... Qual é o texto? Diz assim, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis antes aos porcos as vossas pérolas, porque não as pisem, para que não as pisem com os pés e voltem-se a dilacerarem. Não sei por que eu sempre lembro dessa passagem. É um risco, porque o que acontece? E aí é evangelismo em qualquer área, não é só no carnaval, não. Vai haver rejeição. Sempre vai haver rejeição. No meio de um bloco, um cara cheio de bebida, cheio de droga, obviamente não é prudente você chegar para uma pessoa alcoolizada e começar a falar do plano de salvação para alguém que está alcoolizado, né? Eu acho que ali talvez o que máximo que funcione talvez é um folheto, né? Ou de repente a pessoa fazer uma oração rápida ali pela pessoa, mas obviamente a alcoolizada a pessoa não vai assimilar absolutamente nada. O ambiente ali tem que ter alcoolizado em um determinado local é diferente de você estar alcoolizado no meio de um bloco de carnaval. Eu acho, né? Eu acho que ali ele está... Pode continuar. Porque ali ele está entregue, né? Ele quer... Se você está separado, está alcoolizado, mas está num lugar, né, tranquilo, aí você pode até falar, de repente o cara pode até raciocinar no que você está falando, mas no meio do bloco de carnaval o cara vai... Eu não sei. Você pode estar cheio de boas intenções, né? Mas tem que ter um pouco de sabedoria, né? De discernimento, né? Até se preservar, porque a gente também tem que se afastar do mal, né? Sim. Fugir da aparência do mal. Né? Não é ficar de peito aberto e lá e... Tem jeito de fazer isso também. Né? Tem jeito de fazer isso. Você não pode fazer de qualquer jeito. Como eu falei, tem que ter prudência. Tem um vídeo que de um cara americano, desses caras mais ousados, um cara evangelizando numa parada gay, né? Gente, é pesadíssimo isso, porque as pessoas ali não gostam de nada que envolve o cristianismo, né? E o cara deu trabalho, mas assim, o vídeo é longo, né? Acho que eu nem consegui assistir tudo, que é pesado. A gente fica se pensando, cara, imagina eu fazendo um negócio desse, gente. Ali as pessoas jogando latinha, sabe? Não sei o quê. Mas, no todo, sempre tem alguém que presta atenção e fala alguma coisa, se interessa pelo assunto. Meus irmãos, assim, eu acho que a gente não tem a opção de dizer assim, o carnaval venceu nessa época. Eu acho que isso é menosprezar o poder de Deus. É menosprezar que Deus não pode derramar a sua graça num lugar como aquele. E pode, porque Ele é poderoso. Se Ele vai fazer um derramamento do Espírito Santo ali através de algum movimento, é pouco provável, mas não é impossível. Então a gente tem que ter essa mentalidade, não somente no evangelismo nesses lugares, mas com todo tipo de evangelismo, seja a gente falando, eu estou falando isso para mim, gente, no nosso trabalho, na nossa família. Então a gente não pode se inibir, sabe? Quer dizer, a gente é crente, mas não pode trazer esse brilho do evangelho que está sobre as nossas vidas para alcançar aqueles que estão perdidos? Quantos das nossas famílias estão na mesma condição que aquelas pessoas que estão no carnaval? Na mesma condição. Então, meus irmãos, a gente precisa ter em mente que a conduta do crente tem que ser diferenciada. Tudo isso que eu falei, né, eu reconheci aqui a minha fraqueza em relação de eu não faria um evangelismo no carnaval, mas para dizer que é preciso ter uma conduta santa. É preciso ter uma conduta santa. E por que a gente chegou nesse ponto? Porque
Paulo vai usar a imagem agora aqui, reforçando o que já foi dito em relação ao batismo, agora falando que no passado vocês eram escravos do pecado. E embora essa tradução nossa, ela vai dizer que agora vocês são servos de Deus, mas na verdade a palavra literal ali é escravo de Cristo. Então, antigamente vocês eram escravos do pecado e do mundo. Hoje vocês são escravos do reino e do Senhor Jesus Cristo. Então tem que haver essa distinção muito clara na nossa vida. Por que você faz ou deixa de fazer certas coisas? Porque a partir da minha conversão, eu procuro ser um escravo de Cristo. Eu obedeço a Ele. Entenderam? Então não há nenhuma margem, você não encontra na Bíblia nenhum respaldo para que você passe a ter uma vida de permissividade daquilo que você praticava quando você era do mundo. O que você tem agora é um incentivo muito forte, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda dos irmãos, né? Com as suas orações, para que você passe a viver uma vida em santidade. Entendeu? E essa é a mensagem que precisa ficar clara nas nossas vidas, né? Era basicamente isso que eu tinha para falar, meus irmãos. E agora, quem quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu achei legal esse link que a gente faz com a lição anterior, porque às vezes a gente se comporta desse jeito. A gente está na igreja, mas está com o pé no mundo. Está com o pé naquele desejo de que você já não seja tão santo quanto Deus quer que eu seja, sabe? A gente está numa vida de entrega total, meus irmãos. E a imagem de escravidão, ela é uma imagem que reforça mais isso. Porque, afinal de contas, nós não nascemos para estar num parque de diversões, onde tudo nos é oferecido e nada pode ser rejeitado, né? Nós precisamos ter maturidade, de que, como já foi mencionado, de que nós não podemos pecar e precisamos nos distanciar do pecado de uma maneira sábia. Se o local onde eu mencionei, por exemplo, o carnaval, eu não consigo resistir às tentações, não pisa ali, sabe? Não facilite o que a gente cometa deslizes por estar se achando forte. Não, peraí, agora eu sou crente, agora eu posso ir ali. Não, é justamente o contrário. Então é isso que eu tinha para falar, meus irmãos. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Hoje foi bem rápido, né? Apesar de 10 horas ainda. 10 horas. Que bom que o assunto foi... Essa conduta é uma conduta que as pessoas identificam em nós uma diferença, né? Eu tive várias experiências no meu trabalho, eu já falei do meu trabalho aqui algumas vezes, né? Assim, porque o local de trabalho depois da nossa casa, acho que é o lugar que a gente mais convive, né? O dia a dia, são horas ali, né? Então, essa conduta de tentar ser correta e tudo, eu era muito discriminada no meu trabalho, sabe? Então, uma vez, uma conhecida chegou para mim e falou assim: Rosângela, qual é o seu signo? Pergunta... Sempre fazem essa pergunta, sempre fazem. Aí eu cheguei e falei assim, na lata, né? Eu não tenho signo. Ela falou assim, como assim? Que isso? Você não nasceu? Você não nasceu? Todo mundo tem signo, né? Eu falei, mas eu não tenho. Aí uma outra que estava do lado, né, ela olhou para mim, piscou e falou assim, Deuteronômios, né, Rosângela? Eu falei, Deuteronômios. Aí ela não se convenceu, não. Tá bom, então qual é o dia do seu aniversário? Que eu queria me colocar ali dentro do horóscopo, Exato, né? Exatamente. Porque é a maneira que... E assim, o horóscopo é aquela coisa
Muita gente leva isso a sério, né? É, Impressionante isso. Caramba. Eu nunca levei a sério o horóscopo, nunca levei. Mas quando eu entrei na faculdade de letras, eu fiquei impressionado com a quantidade de gente que leva aquilo a sério. Impressionado. mapa astral, Exatamente. essas coisas tudo. Impressionante. Impressionante. Tinha uma tal de. O nome dela era Zara Ionara, eu acho. Meu Deus. Todo dia botava. Então, inclusive, isso foi tema de um conto de Clarice Lispector, que a Macabeia, né, que é a personagem, ela vai numa cartomante, né? E ela, então, ela diz que ela vai morrer, que não sei o que lá. E ela ficou tão impressionada que ela acabou morrendo mesmo. Atropelada, É de quem é? É Clarice Lispector. Ela era genial. Ela era genial. Clarice Lispector era genial. A Clarice Lispector não tinha ligações assim, com astro, com essas coisas cristãs. tinha. É interessante quando a gente começa a tomar ciência de que há algo muito mais valioso e superior ao que é oferecido, né, pelo supermercado da vida. E um belo dia, o Luiz Fernando Veríssimo, já falecido, ele tinha uma verve muito bem desenvolvida, ele disse que o primeiro emprego dele era no jornal, e deram a ele para escrever a coluna do horóscopo. E ele disse que não tinha nada a ver com aquilo, mas era o emprego que deram para ele. Ele perguntou para um colega assim: como é que a gente faz isso? Isso não tem problema não, vê o jornal lá atrás, mais antigo que tiver, se você traz para cá. Entendeu? Então você vê como essas coisas são manipuladoras, né? E facilmente apresentadas como sendo alguma coisa que você precisa seguir. Porque ou a pessoa se identifica com aquilo, ou ela acha que aquilo que ela não se identificou, na verdade é uma revelação para ela. Vai passar a ser, né? O horóscopo, talvez, ele explique a necessidade que o ser humano precisa de controle. Porque, perceba, quem é temente a Deus sabe que não tem como ter esse tipo de controle sobre o que vai acontecer no futuro, sobre quais as escolhas a gente vai ter. E a gente aprende a lidar com isso de uma certa maneira. Para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil, mas a gente aprende, né? E para as pessoas não é o suficiente. Não é o suficiente. E é problema do conhecimento, né, meu irmão? Porque o conhecimento humano, eu repito aqui para os meus irmãos, e eu acho, é o grande Deus dos nossos tempos, né? É quando o sujeito abre a boca para dizer assim, que a conjunção dos astros conduzem você a esse caminho, coisa que eu acho, conjunção dos astros. Esse cara sabe que é bom. É isso, meus irmãos. Glória a Deus, porque a gente tem a palavra de Deus para nos orientar. Amém. A quem pertencemos e não abrir mão disso por qualquer ideia, sentimento pessoal ou sermos muito influenciados pelo contexto que nós estamos, né? Aqui, o contexto que a gente está entre cada um de nós é a igreja, né? Todos nós somos irmãos da mesma igreja e tal, mas saindo daqui nós temos contextos os mais variados, né? Então, convivemos com pessoas as mais variadas, mas a essência pela qual vivemos é essa aqui. Aquela que realmente está ancorada no Senhor, está em primeiro lugar e que faz a gente experimentar a novidade de vida. Não porque a gente é bom, tá? Não porque a gente é bom, porque quem é bom foi o Senhor Jesus Cristo que se sacrificou por nós. É por Ele que nós conseguimos a santificação, a tão complexa santificação, né? Nem ele aceitou ser bom, né? Oi? E nem Jesus aceitou essa palavra bom. Naquela passagem, né? Ele falou, não, eu não sou bom. Bom é meu Pai. O Pai que está no céu. Amém. Vamos orar então para encerrar, meus irmãos? Vou pedir ao irmão Olímpio que faça a oração. Muito obrigado, meu Pai, mais uma vez, por nos trouxesse à tua casa e começamos o teu domingo, meu Pai,
sobre a direção do teu servo, nos instruindo no conteúdo da tua palavra. É verdade, Senhor, que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós nascemos em pecado e sabemos muito bem que todos pecamos. Mas, Senhor, nós sabemos que Tu enviaste Jesus para nos alertar que há um novo e melhor caminho. O caminho da salvação nele mesmo, Cristo Jesus. Agora, Senhor meu Pai, animados por Ti, nos dirijamos ao templo para receber também a continuidade desse domingo que é Teu. Abençoa nosso irmão Will, a cada um de nós que aqui estamos, e guarda-nos ao longo desse novo tempo de semana, em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Amém, amém. A gente tem que colocar uma candidatura assim, em obras. Exatamente, em obras. Isso é santificação. Isso é a santificação. Tem um problema com isso aí. Contam-se que no tempo do presidente João Figueiredo, ele andando na rua, viu uma placa que estava ali escrito em obras, e ele virou-se para o auxiliar dele e diz assim: eu não conhecia esta estatal, em Mobrais. Juntos em obras. Muito bom, muito bom. Em Mobrais. Antes da nossa selfie, vamos ao nosso moto. Todos assinaram a presença? Todos assinaram? Todos assinaram. Quem pode me colocar no grupo? Assinador ainda. Eu vou pegar o teu número de telefone. Todos? Sim. 7, 5. O Ranilton me faz lembrar sempre o nosso moto da nossa classe, meus irmãos. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade.